Olá, sou Taka Yamauchi, pré-candidato a prefeito, e hoje gostaria de convidá-lo a assistir uma entrevista com a nossa pré-candidata a vereadora. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa TV do Bem. É isso aí, sempre trazendo pessoas interessantes para a nossa série de entrevistas, para que vocês possam conhecer melhor quem são os nossos pré-candidatos a vereador da nossa cidade de Diadema. Afinal de contas, a gente precisa mudar e a gente merece pessoas do bem engajadas em fazer realmente aquilo que é necessário pela nossa sociedade, não é mesmo? Chega de patifaria, agora daqui pra frente o assunto é sério. Vamos mudar e não vamos votar nos mesmos. Por favor, eu confio em vocês, tá bom? Eu já comecei assim arretada porque eu trouxe uma mulher hoje que, nossa, tem uma história de vida pra contar impressionante. Vocês vão conhecer agora a engenheira Rose. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar vindo aqui conversar com vocês e me apresentar e falar um pouco da minha história de vida para vocês. Nossa, com certeza. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e a Rose estava me falando, né, que ela foi prestar para fazer pedagogia, foi isso? Na verdade. E aí acabou entrando, foi fazer engenharia. Exatamente. Como eu sempre falo, né, que tudo na minha vida é propósito de Deus, não é nada que eu escolha, assim, não foi escolha minha. Eu fui para fazer, eu trabalhava na Tento como telemarketing de São Bernardo do Campo e eu fui na prefeitura para tentar uma bolsa para fazer pedagogia. E aí lá tinha todas as engenharias. Aí tinha um senhor bem abençoado lá, o japonesinho, igual o Taka, que pegou e falou para mim: olha, filha, faz engenharia que isso é o que vai mudar a sua vida. Aí eu acreditei, fui para engenharia, fiz e hoje sou uma engenheira, né? Graças a Deus. É porque realmente assim, a gente estranha quando a gente fala, né, engenheira Rose, ou outro nome que seja, porque a gente vê muito mais homens na área da engenharia, seja civil, elétrica, enfim, não é mesmo? Exatamente. Assim, na minha sala, quando eu estava cursando, tinha 113 pessoas, né? Só que acho que um total de 15 mulheres, de 113 alunos. Era muito grande a sala e no final das contas acho que formou mesmo bem pouco. Agora não me recordo os números, mas foi bem pouco e de mulheres acho que umas 5 mulheres acabaram se formando. Nossa, engenharia. E você encarou assim esses homens de frente, assim, eu quero dizer no sentido de que você sentiu algum preconceito de você estar dentro da sala, de ter muito mais homens falando daqueles assuntos que, enfim, vocês sabem, né? Não, na verdade. Na verdade, eu não senti esse preconceito, não. Eu até eu me senti acolhida por eles. Porque eles me ajudaram muito, muito mesmo. Eu entrei na faculdade, primeiro eu casei, tive filhos, né? E parei de estudar na 8ª série. Eu estudei nos colégios de serraria e eu parei na 8ª série, casei com 16 anos, tive meu primeiro filho com 17. E aí, assim, eu voltei a estudar com 26 anos. Eu fiz uma provona, fiz eliminação de matérias em uma prova. Aí terminei em 1 ano e meio que eu fiz supletivo. E assim, eu entrei na faculdade bem crua. E é uma faculdade que o que tem mais é exatas, né? Parte de física e de matemática, tinha muita coisa mesmo. E eu não sabia quase nada de física. Então eles me acolheram, eles me ajudaram muito. Os homens, foi bom. Eles não tive nenhum preconceito com eles. Menina, tô passada com essa história, porque realmente a gente que é mulher, como você bem disse, né, foi procurar para uma área mais de humanas, né, assim, professora tudo, e acabou entrando em exatas. E aí você estava me contando, você se formou engenheiro, mas você mora aqui em Diadema já há bastante tempo, né? Apesar de ter nascido lá na Bahia. Na verdade, eu nasci em Cordeiros, né, na Bahia. Eu vim de lá com os meus pais com 8 anos de idade. Então, eu já estou aqui em Diadema fazem 30 anos já que eu moro em Diadema. E eu conheço bastante coisa de Diadema. Já passei por muitas dificuldades em Diadema. E Diadema,
Na verdade, foi a cidade que me acolheu, né? E que me trouxe oportunidades, que me deu oportunidade de atuar na parte de engenharia. E é a cidade que eu amo. Que você trabalha na área, né? Eu trabalho, me dizendo. Trabalho e tem na duas área de filhas lindas, né? Tenho 2 filhas lindas, tenho 3 filhos, na verdade. O meu primeiro filho, ele faleceu com 12 anos de idade. Faleceu no Hospital de Serraria. E agora eu estou em 2 meninas, uma com 15 anos e uma com 3 aninhos. Como uma elas bênção chamam? na minha vida. A Giovana, de 3 aninhos, e a Jevelyn, de 15 anos. Um beijinho pra vocês, viu? Gatinhas. Coisa mais linda, pequenininha, bagunceirinha. Sua alegria, né? Minha alegria. Depois que eu perdi meu filho, eu acho que foi... Presente de Deus. Foi um presente de Deus para mim. E foi o que me ajuda a superar. Eu imagino. Todos os dias. Eu sei que é uma emoção muito grande quando a gente fala dos filhos e ainda mais quando a gente fala de um que infelizmente não está mais presente fisicamente e que por uma fatalidade terrível do destino ele veio a falecer. E aí você estava me contando que por esse motivo também você tem essa vontade de ser vereadora, de pleitear por uma saúde, por justiça, por bens melhores. Exatamente isso. Eu poderia falar que eu vou atuar mais na parte de engenharia, na parte de habitação, que precisa muito, a cidade de Diadema também precisa muito, mas eu acredito que eu quero fazer um trabalho melhor dentro da parte da saúde, porque foi assim, que eu passei muitas dificuldades nessa área da saúde, né? Que eu perdi meu filho e foi bem difícil para mim. Eu acredito que tem que ter muitas melhorias, assim, tanto na questão de equipamentos, de medicamentos, mas também na questão de profissionais humanos, mais humanizados, sabe? Que te acolhe, que quando você fica doente, você vai para um lugar onde você vai ser acolhida, onde as pessoas vão cuidar de você com carinho, te dar o tratamento que você precisa para você sair bem dali, né? Com certeza. E olha, quantas não são as pessoas que já passaram pelo descaso? Às vezes, assim, a gente não quer julgar também esses profissionais, porque se colocando no lugar deles, que muitos também vêm às vezes de uma classe até baixa e se dedica aos estudos e trabalha de dia e de noite, muitas vezes ganha pouco e ainda tem que trabalhar em 2, 3 plantões. Exatamente. A gente não tá para julgar, né? Nem o médico, nem o enfermeiro, nem quem trabalha na parte administrativa, mas de alguma forma, então, se existe um buraco, a gente precisa tampar ele, porque é muito cruel quando você vai buscar ajuda onde você precisa, na certeza de que lá tem profissionais que realmente estudaram para aquilo e você confia, porque, não é? Se você está com um problema com seu filho, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, você vai ao médico, você vai confiar em quem? Primeiro em Deus e depois de quem está lá para te atender, não é mesmo? E aí você depois descobre de uma certa maneira que até os nomes foram trocados, ou que a ficha não era aquela, ou que o que a sua mãe não poderia ter tomado acabou cegando ela. Eu já tive inúmeros casos assim de pessoas que eu já escutei falando que foi ao médico, tomou uma injeção lá que não podia e tinha diabetes e ficou cego. Tomou, sabe? E, vixe, são muitos os casos que a gente ouve, né? E quando não, perde a vida, né, por descaso. E aí você pensa assim, poxa, se você for comparar o caso desse que não tem dinheiro, às vezes até um artista, não é assim? A gente vê aí algumas pessoas e vai lá para um hospital ultra mega top e tem lá toda a assistência possível, você vê que aquela pessoa ainda mesmo com sequela ainda sobrevive. E às vezes o outro que teve a mesma situação e está no hospital público não teve a mesma oportunidade nem de sobreviver, porque não chegou a fazer nem o exame, quanto mais a cirurgia. Tô errada? Exatamente isso. Eu, com meu filho, eu acho que aconteceu alguma coisa assim, no sentido de
dos exames, né? Eu acho que teve alguma coisa, mas eu não procuro não me apegar a isso, porque é algo que me faz sofrer muito, assim. É algo que eu tenho que superar todos os dias, né? Então, eu não quis ir muito atrás da questão de se houve falha médica, assim, no hospital. Eu não quis ir, deixei para lá, para conseguir continuar a vida, para ir para frente, né? Porque eu não podia parar porque eu tinha minha filha, né? E ela dependia de mim. Desculpa. Imagina, olha, ela estava aqui me contando, para resumir, para você entender um pouquinho, o filho dela teve um acidente assim que corriqueiro, que qualquer um dos nossos filhos pode ter jogando bola, caiu, bateu o braço. Não teve o atendimento necessário, aquilo ali certamente deu uma luxação, aquilo ali doeu demais e foi ao quarteirão, depois foi de novo e foi no Serraria, e foi em Piraporinha e voltou para o quarteirão e enfim, até que chegou a ser internado, mas infelizmente não conseguiu resistir por conta de que ele teve você estava me contando, foi uma infecção generalizada. No final das contas, eu levei, de ter levado ele para vários hospitais e eu acho que eles estavam se apegando muito na questão da luxação, né? Na questão ortopédica, porque como ele caiu e bateu o braço. Então eles iam muito por esse lado de falar só com o ortopedista. Só que tinha inchado muito e ficado vermelho, muito vermelho. E aí, no final das contas, eu levei ele, teve hospital igual do Pirapora, que eu levei ele e teve médicos que falou assim, que ele era corintiano e que ele estava fingindo. Que falou assim, não tem necessidade de você ficar fingindo, vai para casa. E aí eu levei ele 3 vezes no hospital de Piraporinha. Levei 2 vezes no quarteirão, 2 vezes no central. No final eu levei ele no Serraria. E aí eles falaram que ia deixar ele de repouso por desencargo de consciência, que na verdade ele não tinha nada. Aí no final de terça para quarta-feira, trocou a equipe de médicos e ele foi direto para a cirurgia. E quando ele voltou da cirurgia, ele já não estava mais, não tinha mais jeito, os remédios não faziam mais efeito. E aí deu que foi sepsemia, sepse, infecção generalizada, no final das contas eles colocaram. Falar sobre isso é muito forte para mim e eu peço ter desculpa que eu não tô, que isso mexe muito comigo, é algo que eu tenho que superar todos os dias da minha vida. Então, Rose, diante de tudo isso que você já nos contou, eu queria assim que você falasse por que você acredita que o TACA pode fazer uma boa gestão, mudando essa situação que a gente vê que é trágica, né? Porque a gente sabe que uma pessoa sozinha não faz tudo. A gente precisa de uma equipe, de pessoas com a mesma visão, porque senão ao invés de ajudar também, um atrapalha o outro, porque cada um vai para uma direção, não é mesmo? Exatamente. Eu acredito que ele vai fazer uma boa gestão pela pessoa que ele é também, pela pessoa humana que ele é, pelo caráter que ele tem, pela índole dele. E eu acredito que eu busco muito isso nas pessoas, assim. Eu acredito muito nisso, no caráter das pessoas, na índole deles, no que eles podem transmitir de melhor para os outros. Então isso, eu me apego muito nisso. Por isso que eu escolhi ele. Na verdade não foi eu que escolhi ele, né? Na verdade foi ele que me escolheu e assim, bem como todas as outras coisas, foi tudo bem, eu achei planejado por Deus. Eu acho que Deus que planeja tudo na minha vida, porque eu nunca tive pretensão de entrar para
para ser pré-candidata a vereadora ou para entrar para a política. Eu nunca tive pretensão nenhuma, então quando a gente faz parte da Associação dos Engenheiros de Diadema que está sendo montada, né? Então quando ele me convidou, para mim foi uma surpresa, né? Foi algo bem forte, porque eu não esperava por isso. Eu até achei que ele estava me chamando para uma reunião para conversar sobre engenharia, para falar sobre os planos da associação. E aí ele foi me convidou, me chamou para ser pré-candidata a vereadora. Então, eu aceitei porque eu acredito muito nele, assim, eu acredito que ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, que quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas, para muita gente, para as pessoas de Diadema que precisam muito. Por isso. Eu espero que você consiga superar a sua dor e que você encontre forças ajudando outras pessoas e que você venha a ser sempre cada vez mais guerreira. Você tem 2 filhas que precisam de você e certamente tem pessoas ali também nos assistindo que já perdeu um ente querido. Estava comentando a respeito do meu avô, que também foi uma dor terrível para mim, que eu perdi ali no Hospital Eldorado. E agora já não é mais a jornalista aqui, né? Meu Deus. Então eu peço desculpa para vocês, porque a gente, enquanto mãe e munícipe, a gente também fica muito indignado de ver a situação do povo, né? Porque a gente paga os impostos e a gente não está cobrando nada que seja impossível de fazer. Agora, eu acredito que essas pessoas, esses governantes, só podem estar brincando com a nossa cara. Ou, de repente, nunca precisaram usar o hospital público, né? Porque, evidentemente, eles devem usar um carro blindado, eles devem ter um hospital pago, né? E não é que o hospital público é ruim, gente, não é isso. Porque a nossa medicina, ela está muito avançada. Acontece que é uma infinidade de pessoas que necessitam muitas vezes do SUS e quando chega lá a fila é enorme e aí vai marcar um exame para daqui a um mês, né? Ou então, às vezes, como eu bem disse, são pessoas também que não estão estruturadas para isso. Então, enfim, é uma mecânica, tanta coisa para se ver. E a gente precisa ter um olhar atento para isso. Então, muito obrigada por dividir conosco a sua experiência de vida. Me perdoe por alguma coisa. Não. E conte com a gente também. Ai, obrigada. Tá bom? Obrigada. Sabe, eu queria, assim, se eu pudesse tirar a sua dor, mas é difícil, né? É muito difícil. Então, eu peço que Deus te acolha com toda a infinidade de bênçãos que você merece. Obrigada. Né? Ó, me perdoe você aí também que nos assiste. E fica aí uma lição de vida para todos nós, né? Que a gente precisa mudar esse país através da educação, da política, e a gente precisa cobrar de quem está lá, porque se a gente pode ainda votar, a gente tem esse poder nas mãos, a gente precisa cobrar. E você que vende o seu voto por pouca coisa, saiba que amanhã pode ser a sua vez de precisar de um hospital público para o seu pai, para o seu filho, e não ter, ou até mesmo para você, né? E aí você vai se arrepender do que você podia ter feito e não fez. E agora é a nossa vez. Então, se a gente pode mudar as pessoas que já estão aí, já fizeram, parabéns para eles. Parabéns. O que deu para fazer, deu. O que não deu, amém. Vamos em frente. Mas também não fica aí ocupando a cadeira, não. Ó, se você já não tem mais o que fazer, pelo amor de Deus, sabe? Arruma o que fazer, não vai faltar para você o que fazer. E dá oportunidade para outros. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada.